1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Amém? Vou repetir a palavra. Portanto, meus irmãos, sejam fortes, firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Amém? Aqui, amados irmãos, Paulo falando com a igreja de Coríntios. Paulo falando com a igreja de Coríntios, porque Paulo tinha muita dificuldade com a igreja de Coríntios. Era uma das igrejas que mais dava trabalho para Paulo, era a igreja de Coríntios. Paulo estava sempre corrigindo a igreja, sempre ensinando, sempre corrigindo, sempre orientando a igreja, sempre chamando a atenção da igreja para o que era prioridade. Por quê? Porque se você for ver a história da igreja de Coríntios, se você for ver a história da igreja de Coríntios, você vai ver que era uma igreja da distração e da inconstância. E por isso Paulo disse: irmãos, vocês precisam ser firmes, corajosos, firmes, Essa palavra firme, toda vez que a palavra do Senhor diz, como Deus disse para Josué, seja firme, Deus estava tratando com a alma de Josué. Sabe por quê? Porque Josué tinha medo, e o medo oscila você. Nós muitas vezes ficamos nessa condição, muitas vezes na inconstância, e é essas duas situações hoje que Deus tem tratado comigo, e eu quero também compartilhar com a igreja, porque eu tenho certeza que é para todos nós, é para mim como igreja, porque somos igreja, mas que o Senhor quer tratar conosco. A preocupação do Senhor de Paulo com a igreja de Coríntios era isso, porque ele chegava lá, era só Paulo se ausentar, era Paulo ir para Tessalonicense, Paulo ia para Damasco. Quando Paulo saía nas missões, ele voltava para a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios estava com uma série de problemas relacionados à fé, relacionado à permanência, relacionado à fidelidade, relacionado à sua vida espiritual. Paulo tinha uma dificuldade terrível com a igreja de Coríntios, porque a igreja vivia numa verdadeira inconstância, ela não conseguia se afirmar na sua fé, ela não conseguia se afirmar na obediência, ela não conseguia se afirmar em fidelidade, ela não conseguia se afirmar, ela só conseguia se afirmar quando Paulo estava presente. Paulo saído, quer dizer, a fé dela estava baseado em uma liderança, estava baseado em motivações, precisava haver uma motivação para ela poder tomar um posicionamento. E a inconstância, meus irmãos, é um inimigo na nossa vida, que está alinhado à nossa alma, como nós temos tratado aqui na igreja, que é o nosso propósito, de tratar com as emoções, de tratar, porque tratar com emoções
somente a trauma, não. Não, está muitas vezes baseado a um comportamento. A um comportamento muitas vezes que nós não temos, que muitas vezes possa ter uma condição emocional, de traumas, de alguns problemas emocionais, mas também possa estar relacionado a um posicionamento. Porque muitas vezes a igreja de Corinto não faltava conhecimento, não era falta de conhecimento, era uma igreja muito bem estruturada no conhecimento. Era uma igreja muito bem disciplinada no conhecimento. Não faltava Bíblia. A gente falava uma palavra mais na nossa linguagem, né? Não faltava Bíblia, não faltava palavra para a igreja de Coríntios. E era um dos problemas que Paulo verdadeiramente enfrentava. Aquelas pessoas não conseguiam se afirmar. E quando, irmãos, nós não se afirmamos, nós vivemos uma vida inconstante. O que quer dizer inconstante? É hoje eu estar firme, amanhã eu estar mal. Hoje eu creio, amanhã eu estou cheio de dúvida e insegurança. Hoje eu estou feliz, no outro dia eu estou infeliz. Um dia eu sou fiel, no outro dia eu sou infiel. Um dia eu obedeço, outro dia eu desobedeço. Não tem uma profundidade a nossa obediência. A nossa fidelidade não tem profundidade. Não tem alicerce. Nossa obediência e fidelidade não está tendo alicerce, não está tendo raízes. A nossa vida de fé, quando nós falamos de fé, não é só a fé que atua sobre milagre, é a fé que te coloca em uma condições de estrutura, de posicionamento, sem inconstância. E era isso que Paulo queria, estava tratando com a igreja. Sejam firmes, saiam dessas inconstâncias. Porque, amados irmãos, a inconstância, ela te coloca em um lugar de quê? Tardar o propósito de Deus em tua vida. Fica que nem o povo lá no Egito, né? Lá no deserto, não sai do lugar porque era uma vida inconstante. Deus fazia milagre e eles acreditavam. No outro dia, se Deus não aparecesse com algum milagre, eles já: será que Deus está nos vendo? Será que Deus é conosco? Será que Deus nos abandonou? Quer dizer, uma vida inconstante. Um dia cria, outro dia não cria. E muitas vezes a fé estava baseada em provisão. Muitas vezes nós, como cristãos, temos muitas vezes afirmado a nossa fé somente em milagre. E a nossa fé não pode estar firmada só em milagre. Nós somos chamados a permanecer até o fim, com milagre ou sem milagre, com bênção ou sem bênção. O que Paulo disse? Paulo disse: olha, amados irmãos, eu aprendi, falando isso com a igreja de Corinto, eu aprendi. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a viver com Cristo na tribulação e nas conquistas, na fome e na provisão, na angústia e na alegria. Ele quer dizer, em todo tempo eu aprendi a ser firme, porque eu não sirvo o meu Senhor por circunstância. Eu sirvo o meu Senhor porque Ele é o Senhor da minha vida, e só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é dono da vida eterna. Foi Ele quem deu a vida por mim. E é isso, e é uma das estratégias de Satanás, e é uma das deficiências. Não só uma estratégia, porque eu digo, o diabo, como que o diabo trabalha, irmão? Como que o inimigo trabalha? Pedro disse que o diabo está ao nosso redor, rugindo como um leão, louco para nos tragar. Ele quer dizer o que? O leão esperando oportunidade, porque ele
errado. A tua postura denuncia para o inimigo quem você é. O nosso comportamento, o nosso dia a dia é o que denuncia. É onde Satanás faz a leitura, aonde o diabo faz a leitura da sua vida, faz a leitura da sua vida e sabe muito bem quem você é. Ele sabe se você aguenta ou se você não aguenta, e ele vai partir para cima de você. Por quê? Porque ele sabe da sua fragilidade, das suas dúvidas. Como que ele sabe? Porque você já demonstrou no seu comportamento. No seu comportamento você já demonstrou que é um homem, que é uma mulher de dúvida. No seu comportamento você já demonstrou se você crê ou se você não crê. No seu comportamento você já demonstrou se você é uma pessoa firme ou se você é inconstante. E nisso Satanás começa a trabalhar. Ele já sabe que você já tem um problema. Ele só vai fazer o quê? Potencializar o teu problema. Ele vai agravar a situação. Sabe como? Te convencendo que essa sua inconstância sua não tem problema. O diabo não vai te falar, te denunciar direto. Olha, você está pecando, você está desobedecendo a Deus. Não. O diabo vai dizer para você nos seus ouvidos de forma bem sutil: sem problema, você é ser humano. Quem que não é fraco? Deus reconhece. O que Satanás disse para Adão e Eva? Calma, não é nada não, comer da árvore. Que isso, para. Você acha que Deus vai te punir por isso? Você acha que Deus vai te fazer alguma coisa por isso? Não. Sabe qual que é o problema? É o seguinte: é se você comer, você vai ficar igual a ele. É só isso. É esse o problema. Não tem tanta. Então ele não bate de frente com você. Ele trabalha, sabe por quê? Porque Satanás foi anjo. Ele conheceu as estratégias, ele sabe, conhece muito bem a palavra. Sabe como a palavra é. Ninguém mais crê do que o próprio Satanás, que Deus é Deus e que a verdade é a verdade, ele só não obedece. Ele só não obedece, ele só não se submete, porque nele está o quê? A rebelião. Ele é o pai da rebelião. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da rebelião. Mas ele sabe que a palavra de Deus é verdadeira. Ele sabe que Deus é verdadeiro, que Deus é fiel. Ele sabe que Deus muda, ele sabe que Deus interfere. O problema de Satanás não é com Deus, é com a fraqueza do homem. É com a deficiência da nossa vida em Cristo Jesus, de como nós se comportamos, de quem verdadeiramente somos nós. Aí muitas vezes nós queremos se utilizar, né? É como um policial falso. Você já viu um policial falso? Mete uma carteirada, os caras descobrem que ele é falso, sabe nem usar uma arma. Então acontece muitas vezes com a gente, irmão. Muitas vezes nós queremos pegar a palavra de Deus e declarar, e a nossa vida está totalmente debaixo de dúvida e de uma inconstância, e Satanás sabe disso. Então nós precisamos, amados irmãos, muitas vezes é o quê? Corrigir a nossa vida. Muitas vezes eu tenho falado, orar por nós mesmos, batalhar por essa situação. Para quê? Para que a gente verdadeiramente caminhe firmemente no Senhor. Então a inconstância, ela é um adversário nosso, anda conosco muitas vezes, somos inconstantes. Um dia nós temos ânimo, né? Nós queremos viver pelo que nós sentimos. Hoje eu senti de orar, então eu vou orar. Hoje eu não senti de orar, então eu não vou orar. Olha a estratégia do diabo. Usou a moda do sentir. Sabe a moda do sentir? Isso aí entrou dentro da igreja, né? A moda do sentimento. Você só é crente se você sente. Se você não sente, você não é crente. Então as pessoas vivem por o
o que ela sente. Ela não quer viver mais pela fé, pelo que ela crê, pelo que está escrito. Ela quer viver pelo que ela sente. Se ela sentir de Deus de orar, então ela vai orar. Se ela sentir de jejuar, ela vai jejuar. Se ela sentir de ler a Bíblia, ela vai ler a Bíblia. Se ela sentir de fazer isso, então ela vai fazer isso. Se ela sentir de visitar, ela vai visitar. Se ela sentir de ir para a igreja, ela vai para a igreja. Se ela não sentir, hoje eu não senti de ir para a igreja. Irmão, não estou desmerecendo a voz do Espírito Santo quando você realmente sente de Deus, mas eu estou falando, tome cuidado, porque muitos, 90% é viver da fé, não é viver por circunstância nem por sentimento. A Bíblia diz: viva no Espírito e ande no Espírito. Ele não disse viva na alma e ande na alma. Ele disse ande no Espírito e vive no Espírito. E o Espírito Santo jamais vai contestar e vai ser ao contrário à palavra de Deus. Jamais o Espírito Santo vai ser contra a oração. Então o que acontecia com a igreja era uma igreja inconstante. Às vezes estava bem, mandava a carta para Paulo, estava lá, Paulo, a igreja novamente cheia de problemas. Paulo escreve para a igreja: irmão, tire esse embaraço, esses laços que prendem vocês, fujam disso, se liberte disso. Paulo não estava falando de demônios, Paulo não estava falando de espíritos malignos, Paulo estava falando de embaraços próprios, embaraço da mente, embaraço da alma, aonde eles não conseguiam se afirmar na fé, criar profundidade na fé, criar dependência do Senhor. Não conseguia criar, vivia sempre oscilando na fé, oscilando na vida. E muitas vezes nós somos assim na igreja atual. Muitas vezes nós oscilamos. Nós queremos fazer as coisas como nós achamos que tem que fazer. Nós queremos viver da nossa maneira. Nós catamos a Bíblia e falamos assim: olha, é o seguinte, eu vou fazer isso aqui, mas de vez em quando eu vou usar o meu livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho decisão, poder de decisão, então eu vou usar meu livre-arbítrio. Quando eu quiser eu faço, quando eu não quiser eu não faço. Você está certo, só que você vai demorar uma década para chegar na promessa. Só que você está perdendo a grande oportunidade de viver os propósitos, de Deus te revelar, de Deus verdadeiramente começar a cumprir na tua vida, fazer o que Ele te prometeu fazer, levar você para a terra prometida, levar você para onde Ele verdadeiramente disse que levaria, fazer o que Ele realmente determinou, mas a sua inconstância não está permitindo. Mas Deus é misericordioso, irmão. Deus é amoroso, é misericordioso, é cheio de graça. Deu o seu único filho, algo que ninguém faria. Hoje um pai, ele dá a vida pelo filho. Ele dá a vida pelo filho. Então, amados irmãos, essa é a nossa grande dificuldade. Deus é tudo para nós, mas nós que não estamos fazendo a nossa parte. E muitas vezes nós queremos cobrar Deus de alguma coisa. De dizer: Deus, por que, Senhor? Eu tenho orado tanto, por que o Senhor não tem respondido? É uma coisa também, a inconstância da espera. Hoje muitas pessoas, irmãos, são inconstantes, sabe por quê? Porque não suportam esperar mais. Hoje nós estamos vivendo um mundo, sabe do quê? Do imediatismo ali, ó, da rapidez. Eu quero pra já,
eu quero para hoje, eu quero para este momento, o tempo, como nós temos falado aqui, o tempo da ansiedade, o tempo da precipitação, o tempo do desespero, o tempo da impaciência. As pessoas não querem mais esperar. Nós temos visto isso aí em todas as áreas, espiritualmente, e também em todas as áreas, pessoais, casamento, profissionais. Ninguém mais quer esperar. Onde o cara fica um ano numa empresa, daqui a pouco ele sai, ele não quer mais ficar 2, 3, 4, 5 anos. Então hoje com Deus é a mesma coisa. Essa ansiedade, essa condição tem abalado a alma, tem abalado a igreja também, tem atingido a igreja também, e a igreja não está sabendo mais esperar o tempo de Deus, não quer mais esperar o tempo de Deus, o tempo da promessa, o tempo do cumprimento da palavra do Senhor. Leia lá em 1 Coríntios 16, versículo 13, diz assim: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, faça tudo com amor. Deus chamando mais uma vez o que, irmãos? Sejam firmes. Por quê? Por causa da inconstância. A preocupação de Deus da inconstância. O que mais abala a igreja é a inconstância nossa com Deus. E a inconstância coloca você em um lugar de desvantagem, de alcançar a promessa. Por quê? Porque a inconstância, ela te coloca em dúvida, a inconstância te coloca em insegurança, a inconstância, ela te paralisa, a inconstância faz você duvidar do tempo de Deus. Será que Deus vai responder a minha oração? Será que Deus vai cumprir a minha promessa? E você começa a entrar em um lugar de quê? Por causa da inconstância, de desânimo. Você pode ver que uma pessoa inconstante é uma pessoa que muitas vezes tem problema do que de um desânimo, muitas vezes constante. Ele está sempre parando, ele nunca termina o que ele começa, ele nunca chega ao final, ele nunca chega ao final. Por quê? Porque sempre no meio do caminho ele esmolece, ele para. Por causa de quê? Ou por causa da demora, porque ele acha que Deus está demorando, ou porque ele acha que Deus acha que não vai fazer, acha que não vai cumprir o que Deus prometeu. Então nós precisamos, irmãos, orar ao Senhor e dizer: Senhor, me liberta da minha inconstância, liberta a minha mente, liberta a minha alma, sonda o meu coração, liberta-me dessa inconstância. Eu quero ser um homem firme, eu quero ser uma mulher firme na fé, eu quero ser uma mulher firme em toda a palavra, em todo o propósito, em toda a minha caminhada com Cristo. Eu quero ser firme em Cristo, eu quero que a minha fé tenha raízes, eu quero que a minha perseverança tenha raízes, porque é isso que Deus está falando aqui. Olha, sejam firmes e perseverem. Sejam firmes. Perseverança quer dizer o que, irmão? Persistência. Sejam firmes e persista. E persista. Persista. Persiga a sua bênção. Persiga o seu objetivo. Vá perseguindo o propósito de Deus para qual Deus te chamou. Aquela bênção que você precisa, aquela vitória que você espera no Senhor. Aguarda no Senhor, espera nele, ele há de cumprir toda a sua palavra e sua promessa.
nós precisamos, amados irmãos, se livrar dessa inconstância. Lá em Tiago 1:5-8, se o irmão depois quiser abrir, fala sobre isso, sobre a vida como uma onda que leva a pessoa para onde ela quer. Aqui fala de inconstância. Lá em Mateus 13:20-22 fala sobre inconstância. Fala sobre uma vida de inconstância, né? Sobre a parábola, a semente que não tem profundidade. Você planta e não espera colher. Ou você planta e quer colher amanhã, planta hoje e quer colher amanhã. Diga para mim, qual é a semente nessa terra que você planta na hora, ela cresce na hora? Toda semente tem o seu propósito de crescimento, tem o seu tempo de crescimento. Toda semente, tem semente que dá por 6 meses, que dá por 1 ano, que dá por 3 anos, por 5 anos e por muitos anos. Cada semente tem um propósito. E é essa semente que Deus coloca em nossas mãos que nós precisamos discernir, mas não desistir. Discernir, opa, essa semente aqui eu tenho certeza que ela vai dar. Deus me deu semente, ela vai crescer. Toda semente ela tem que gerar. Lá em Efésios 4:14, essa eu quero ler. Efésios 4:14. Ele diz assim: então não seremos mais imaturos como criança, nem levados de um lado para o outro, empurrado por qualquer vento em qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando no tentarem enganar com mentiras astutas. Quer dizer, Paulo está aqui o quê? Orientando a igreja de Efésios. Tome cuidado com o tipo de orientação, tome cuidado com aquilo que vem querer te tirar do propósito. Lembra de Neemias? Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6 fala o quê? Fala que quando Neemias estava construindo, estava restaurando Jerusalém, estava ali no muro, na obra do Senhor, trabalhando firme na obra do Senhor, Tobias chegou lá, e mais um outro servo chegaram lá diante de Neemias. Sabe o que fizeram para Neemias? Mandou um convite para Neemias. 5 vezes eles tentaram com Neemias. Sabe o que Neemias respondeu para eles? Sabe o que Neemias respondeu? Agora eu estou muito ocupado com a obra do Senhor. Eu não tenho tempo para reunião, eu não tenho tempo para ir para nenhum convite, eu não tenho tempo para nenhuma festa, eu não tenho tempo para nenhum lugar. O meu tempo agora é cuidar disso. O meu tempo agora é cuidar do muro. O meu tempo agora é construir. O meu tempo agora é restaurar Jerusalém. Eu não tenho tempo. Quer dizer, Neemias, amados irmãos, evitou. Por quê? Porque é uma sutileza. Toda vez que Deus te dá um propósito, Deus te chamou para um propósito, e sabe o que vai acontecer? Alguém da tua família, ou até mesmo um crente, ou às vezes até mesmo um líder, ou até mesmo outros amigos de qualquer outras pessoas, podem vir com conversinha para dizer: irmão, chega de orar, está orando demais. Vamos para a gente como lazer, pô. Nós vamos fazer um churrasco, nós vamos fazer isso. Não é tempo para orar, irmão. Vamos lá, você ora demais. Você vai muito na igreja. O que tem que faltar hoje? Qual o problema você faltar um culto? Às vezes você dá com um propósito de jejuar. Aquele dia você colocou um propósito para orar e jejuar diante do Senhor. Daqui um pouco você pode ver, irmão,
Ou é você, ou é a tua carne que é contra você, que diz para você: olha, hoje não, jejum amanhã, pô, tanta coisa para fazer. Começa a te fazer o quê? Tirar você do foco. E você vai deixando, daqui a um pouco você vai ver tua vida tá nessa inconstância, sem firmar em nada. Não está firmado na oração, não está firmado na santidade, não está firmado, porque as pessoas pensam que é só firmar na fé, a fé que move montanhas, a fé que opera milagre. Não, irmão. Quando a palavra de Deus diz sobre fé, Deus está falando em todo o contexto. Fé não está baseado somente em um ato de usar ela para milagres. A fé é todo um contexto de vida. A fé está ligada a toda a área da tua vida. Viver pela fé é viver na obediência, é viver na fidelidade. Quando a palavra de Deus diz lá em Hebreus, ele quis dizer o quê? É o firme fundamento. É o quê? Tem raiz, tem profundidade. Quando você tem fundamento na sua fé, fundamento na sua vida espiritual, irmão, você não tem problema de orar. Você não tem problema, o inimigo não consegue te levar para qualquer outro lugar. Então a inconstância é o inimigo número 1 nosso. Nós precisamos vigiar nisso, olhar para nós e sondar o nosso coração, aonde nós estamos sendo inconstante com Deus. Um dia nós lemos, outro dia nós não lemos. Um dia nós oramos, outro dia nós não oramos. Um dia jejuamos, outro dia não jejuamos. Um dia eu vou na igreja, outro dia eu não vou. Entendeu? Um dia eu faço bem, outro dia eu faço mal. Que história é essa? É uma inconstância. Você está se oscilando. E o inimigo está gostando. Não tem problema nenhum com você. Ele nem vai ter problema com você. Ele nem vai querer armar contra você, porque você já armou. Paulo estava falando sobre isso. Laços e embaraço era isso. A própria igreja formava laços e embaraço. Com o quê? Com as peculinhas da igreja, com as distrações da igreja. Se você for ver lá no contexto, lá você vai ver fofoquinha, desentendimento, divisão, entendeu? Desânimo, cansaço, esgotamento, falta de buscar, falta de verdadeira, de obedecer, de perseverança. Era isso que Paulo estava chamando a atenção. Irmão, vocês precisam ser firmes, corajosos, firmes. Um outro problema nosso, amados irmãos, é a dispersão, a distração. A distração, ela anda junto com a inconstância. A distração foi o que esses Tobias e seu amigo queria fazer com Neemias. Distrair Neemias do propósito. A distração não é um perigo também para a nossa maturidade de fé, para o nosso crescimento da fé. A distração não é um inimigo. Nós muitas vezes não levamos em consideração, sabe por quê? Porque tudo que nós interpretamos de forma racional, de forma natural. Distração faz parte da minha vida, faz parte do ser humano. Quem que não é distraído? Não é assim? Faz parte da minha natureza, mas é essa natureza que está te impedindo você crescer. É essa natureza da distração que está te impedindo você verdadeiramente ser constante, ser firme, caminhar no seu propósito, caminhar no seu foco. E era isso que eles queriam com Neemias, que Neemias se distraísse da obra. Só por um instante, era um convitinho simples, irmão. Para Neemias participar de uma festa, lá não é nada. Para Neemias participar de uma reunião, era simples. Não era uma coisa de pecado, não estava relacionada ao pecado. E muitas vezes a nossa distração não está relacionada ao pecado, está relacionada à atitude nossa. Que nós muitas deixamos de fazer e por isso pecamos. Mas é por causa nossa. Então Neemias disse: não,
Me desculpe, muito obrigado pelo convite. Eu fico feliz pelo convite. Eu fico contente pelo convite. Obrigado por lembrar de mim. Mas agora é tempo de fazer a obra do Senhor e eu não saio daqui. Quer dizer, foco no propósito, foco, não se distrair. Qualquer outra distração que nós tivemos na palavra de Deus, que Satanás tentou e conseguiu, a vida de Sansão. Dalila conseguiu distrair Sansão. Sansão tinha um propósito de vencer a guerra, de vencer a batalha, de vencer os inimigos, e a força de Sansão, a unção de Sansão estava sobre aonde? Sobre a cabeça, sobre os cabelos dele. E Dalila fez o quê? Sansão, você vê aqui que é mais bonitinho de cabelo curto, pô. Os inimigos descobriram. Por quê? Porque a Bíblia diz que Sansão contou o seu segredo para Dalila. E Dalila usou do seu segredo para atacar Sansão. Quer dizer, para distrair Sansão do propósito, para distrair o Sansão do propósito de Deus. E Sansão caiu na conversa de Dalila. Como os homens aqui tentou na conversa. Você já conseguiu pegar a visão? Que tudo é por causa de uma boa conversa? Para distrair você? Sempre é uma conversa. O diabo usou de uma conversa com Adão e Eva. Uma boa conversa com Adão e Eva, até convencer ele que Deus estava errado nele. E Adão e Eva estavam certos. A boa conversa de Dalila com Sansão, até convencer ele. Uma boa conversa. Aquela conversa de distração. Aquela conversa que não tem problema. Você já teve essa conversa? Com seus amigos, com seus irmãos na igreja, ou com muitos irmãos. Calma, não é assim. Não seja tão radical. Eu acho que você está pegando pesado. Eu acho que você está orando demais. Não é assim. Eu conheço um pastor, sabe? Aí ele pega, sabe o quê? Comparações. Eu conheço um pastor que ele é uma bênção, ele não ora todo dia. Ele é uma bênção, então para que você vai ficar orando todo dia? Para que ler a Bíblia todo dia? Eu conheço um crente aí que ele é uma bênção. Tem um irmãozinho lá no meu trabalho que ele é uma bênção. Não conhece nada de Bíblia. É muito pouco de Bíblia ele conhece, mas ele é uma bênção. Sabe? Ele participa de festa, ele se senta na mesa dos escarnecedores, ele fala umas piadinhas lá, ele é uma bênção, ele é um cara super, como é que se diz, atualizado, moderno, um crente moderno. Ele não tem problema com o mundo, mas ele é crente, vai na igreja, entendeu? Não perde o culto, ele fala que não perde um culto por nada. Mas quando ele sai da igreja, para ele não tem diferença entre os céus e a terra, entre o que é santo e o que é impuro, entre o que é fé e o que não é fé, entre o que é uma vida com Cristo e do que não é uma vida com Cristo. Então as pessoas associam ele ao quê? A não ter problema, é uma pessoa moderna. Só que ele não sabe que ele deu argumento, ele já denunciou, e o inimigo já cortou o cabelinho dele, as forças dele. É um irmão que é crente, mas não tem unção, não tem autoridade, não tem poder, não caminha, não tem resultado, nunca está no propósito, vai procurar a vida dele, nunca chegou lá ao seu destino, não tem história, não tem testemunho, não conta muitas vezes as maravilhas que Deus possa ter feito na vida dele, ou que Deus, o que ele representa em Cristo Jesus, não tem mais importância, irmão. E é isso, e foi nessa situação que Sansão caiu, nessa armadilha, distração, tirou os olhos do propósito, e foi arrastado pela boa conversa de Dalila.
Ele até destruiu o templo, mas morreu junto. Uma morte precoce de Sansão. Muitos não entraram na promessa, sabe por quê? Muitos não entraram na terra prometida por causa do quê? Não foi só por causa da rebeldia, da inconstância e a falta de foco. Era um povo que cria no Deus de Abraão, era um povo que cria no Deus de Moisés, era um povo que cria, mas era um povo que era inconstante, não tinha raiz, vivia pelo que via, pelo que Deus dava, pelo que fazia. Se fez bom, se não fez, então não é o que eu quero. Não tinha fundamento, não tinha raízes na vida deles, e por isso eles foram arrastados para onde? De vez de entrar na terra prometida, morreram no deserto. Outra situação foi com Davi. Lembra da história de Davi? Lá em 2 Samuel, capítulo 11. Davi, né? Tem uma batalha para ir, tem uma grande guerra, tem uma grande batalha para ele participar, tem uma guerra para ele participar. Ele era o capitão, ele era o general, ele era o responsável pela batalha, era para ele estar na batalha. Mas Davi faz o que, irmãos? Ele coloca um amigo na frente da batalha e vai dar um rolezinho. Sabe? Eu estou cansado, eu vou esperar um pouquinho aqui no palácio. Vou respirar um ar. Custou caro para Davi ele respirar um ar no palácio. Custou caro para Davi quando ele decidiu ir para o palácio lá em cima e respirar um pouco o ar. Descansar um pouquinho, pensar um pouquinho, meditar um pouquinho. Sabe aquele tempo que fala, eu preciso pensar um pouco, eu preciso respirar um bom ar, eu preciso um pouco dar uma parada, porque eu acho que eu estou muito fanático na igreja. Você já teve esse tempo? Eu acho que eu estou orando demais, eu acho que eu estou crendo demais, eu acho que eu estou lendo a Bíblia demais, eu acho que eu estou indo na igreja demais, eu acho que eu preciso dar uma parada, eu preciso descansar, eu preciso respirar. Davi, eu preciso descansar, eu preciso dar uma respirada. E ele vai para onde? Vai lá para o terraço gourmet dele, vai lá para o terraço, dá uma bela respirada. Ele vai respirar, está tranquilão lá no terraço. Daqui um pouco, o que acontece? Davi olha para um lado e vê uma bela mulher, Sabá, a Sibá. Você sabe que tem coisa que te paralisa, né? Quando você olha para ela, ela te paralisa. Não era bom você ter olhado para ela. E é isso que Satanás quer. Quando Satanás desviou, conseguiu convencer Adão e Eva, paralisou eles. Perderam a visão espiritual da relação, da comunhão, da obediência, da fidelidade. Perderam a visão do paraíso, do grande jardim, do grande propósito, e ficou paralisado, encantado com a alternativa da conversa de Satanás, porque a cobra representa a serpente, encantamento. Davi, ele é distraído pelo encantamento, fixa os seus olhos numa mulher, de um amigo dele, de um soldado dele que ele coloca na frente de batalha, porque até aquele momento ele não tinha colocado na frente de batalha. Ele só coloca o soldado na frente de batalha quando ele cobiça a mulher do soldado. Quando ele cobiça, ele diz, eu quero essa mulher para mim. Então ele dá uma ordem e fala, ó, manda fulano ir na frente, ele vai ser o meu substituto, manda ele tocar o exército, manda ele ir na frente da batalha.
quê? Porque Davi se distraiu. E muitas vezes, irmãos, e Davi pagou um alto preço por causa de tudo isso. Davi não pagou somente o alto preço, irmão, só por causa do adultério. Adultério foi uma consequência da distração. O adultério foi uma consequência da sua distração. Foi uma consequência quando ele tirou os olhos, caiu. E muitas vezes, irmãos, é assim, um piscar de olho. Não é assim? Uma coisinha bem pequenininha não tira a gente do foco. Muitas vezes, né? Não precisa ser muita coisa. Às vezes você está em casa lá, você fala, eu vou orar hoje. Teu filho, teu neto, tua neta, quem seja que esteja ali, né? Ou tua esposa, ou você mesmo, não esqueci, não vou orar agora não. Lembrei, eu vou lavar meu carro, eu preciso sair com ele. Mais tarde eu oro. Você tinha que orar aquele momento, aqui um pouco, puxa vida, espera aí, agora que eu vi ali, me esqueci que eu tenho que ir em tal lugar. E através, por causa daquele minutinho, irmãos, por causa daquelas algumas horas, talvez você perdeu uma grande oportunidade. Foi uma questão de horas que Davi foi olhar. Daquele momento em diante, quando ele começou, ele perdeu o foco e as consequências dele. Muitas vezes nós perdemos, irmãos, não é por muito. Por isso que a palavra de Deus diz que quando nós somos fiéis no pouco, Deus acrescenta muito. Porque é as coisas pequenas que nos faz cair, não é as coisas grandes. É as coisas pequenas, são princípios, coisas muitas vezes tão simples. Do que Deus pede para nós, do que Deus muitas vezes nos ensina, do que Deus muitas vezes exige da nossa parte fazer, é tão simples. E nós não conseguimos ser firmes. E nós não conseguimos manter o foco. E por isso, irmão, que Davi, ou que Paulo escreveu, eu fixo os meus olhos, eu estou fixado com os meus olhos em Cristo, autor e consumador da minha fé. Eu estou fixado os meus olhos no Senhor, eu estou fixado na minha corrida, eu estou fixado no propósito que Deus me confiou, eu estou fixado no ministério que Deus me deu, eu estou fixado no propósito. Eu estou com os meus olhos e eu não aceito inconstância, eu não vou dar lugar. Por isso que Paulo disse, revista de toda a armadura de Deus, para quando for chegar o dia mau, estejam preparados, estejam firmados. Qual é o problema da nossa inconstância, irmãos? Não é somente nós orarmos, mas nós tomarmos posse e dizer em nome de Jesus, eu vou ter uma vida com Deus, sim. Pai, em nome de Jesus. Como Paulo disse, eu não me conformo com este século, eu não me conformo com este mundo, eu não vou me conformar com a maneira de viver desse jeito, dessa maneira, deste mundo mundano, pecaminoso. Eu não vou me conformar, eu vou cada dia renovar minha mente, dia por dia, transformar, para que a cada dia eu possa o quê, irmão? Andar em fé, em glória. A cada dia a minha vida venha amadurecer, venha crescer, venha dar frutos. Nós não conseguimos dar o fruto, nós muitas vezes não conseguimos ser uma testemunha em Cristo, irmão. Não é por causa de Deus, não é por causa da palavra, é por causa da nossa. E é um dos nossos dois elementos, amados irmãos, que
que mais nos aflige, você pode ver, você pode examinar na tua vida, na igreja, você pode examinar que o que mais afronta, o que mais atinge a vida cristã é a inconstância e a falta de foco. Fixar os olhos, perseverar, ser firme. E é disso, amado irmãos, que o Senhor nos chama. Precisamos ser firmes. Finalizando a última palavra, para nós finalizarmos, o que diz aqui em Josué 21:45. Vamos abrir rapidamente, vamos finalizar por essa noite. Josué 21:45. Pode ler, pastor Eva. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Amados irmãos, qual é a dificuldade que nós temos se nós temos um Deus fiel? Qual é a dificuldade? Por que o motivo da nossa inconstância e da falta da nossa firmeza? Sabe como você pode vencer? Sabe como você pode vencer a inconstância e a distração? Fixando os teus olhos em Cristo e na palavra, sabendo que Deus é fiel, sabendo que Ele cumpre toda promessa, sabendo que Ele não é homem que mente, nem filho do homem para que minta, sabendo que Deus começou a sua boa obra e Ele é fiel para terminá-la. Você quer acabar com a inconstância, é você firmar na fé, não tem outra maneira. Para você vencer a distração, é você focar em Cristo, focar na palavra, focar nas promessas. O que sustenta o crente, irmão, o que sustenta a nossa vida, foi por isso que quando Deus chamou Josué, Ele disse: Josué, seja firme, corajoso, e medite, seja firme, fixe. Como é que se diz? Esteja, como é que se diz, focado na minha palavra, e isso vai te tornar um homem bem sucedido. Então nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor que nos ajude e nós se esforçarmos, usarmos de toda a nossa energia e força em oração, para que Deus mude. Se há uma inconstância, se você tem percebido que você, sua vez, a sua fé ou a sua vida em Cristo tem oscilado, sua oração, no seu trabalho tem oscilado, de forma profissional, porque não é só da vida espiritual, é em todas as áreas, que nós muitas vezes somos inconstantes em todas as áreas. Isso é o quê? É um problema grave, irmão, da alma, que o diabo ele potencializa. A falta de foco é o quê? A distração é grave. Ela não é comum como a gente pensa, não. Ela é grave. Ela está tardando. Ela está impedindo de você chegar no seu destino, de ver a promessa, o propósito do Senhor. E Deus está nos alertando para quê? Para nós orarmos e se libertarmos disso. E se nós orarmos e se livrarmos disso, Deus está trazendo ao nosso conhecimento para quê? Para nos corrigir, amor, e dizer: filho, comece a orar por isso e eu vou mudar a tua história. Porque nada que a gente não dá prioridade, irmão, não dá valor, Deus não muda, viu? Deus não vai mudar quando nós não damos valor naquilo que Deus fala, quando nós não valorizamos as coisas de Deus, nós acabamos fazendo o quê? Para nós, tanto faz como tanto fez. Se der certo, bem; se não der certo, está tudo bem também. Não. A ótica de Deus é diferente, irmãos. Não pensa que Deus enxerga como você enxerga. Não pensa que Deus analisa como você analisa.
Cuidado que os olhos de Deus é diferente do que você enxerga. E a análise de Deus é diferente do que como você analisa a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé.